Só se você ficasse muito grave, que aí você ia investigar o que você tinha. Mas tinha uma coisa de saúde mental, é coisa do demônio? Não tinha, mas a gente não podia ler livros, por exemplo, de autoajuda. Eu comecei a ler Augusto Cury, foi proibido, né? Falava livro de autoajuda. Padre Fábio de Mello foi proibido. Padre Fábio de Mello? Sim, porque ele foi expulso daí. Não expulso, não, ele não foi expulso, mas ele, os livros dele falam muito sobre isso, né? Tem um livro, Quem Me Roubou de Mim, dele, que é muito bom, que fala do sequestro da subjetividade. Quando eu li aquele livro, eu falei, é isso que está acontecendo comigo aqui. Abri a mente, só que tiravam das nossas mãos, então foi proibido. Quando eu era noviça, eu peguei um livro que chamava Jesus, o maior psicólogo que existiu, tiraram da minha mão. Tinha um livro chamado Código de Direito Canônico, que é as leis da igreja, são os meus direitos e os meus deveres. É um dos livros mais importantes da Igreja Católica. Nós éramos proibidas de ler, porque a gente não podia saber os nossos direitos. Então, assim, é muita questão que é até complicado falar. Sim, por isso que eu decidi falar sobre tudo isso para as pessoas. Porque existe uma idealização. Claro. Né? Eu acho incrível você falar, desculpa te interromper, Sim. Eu acho incrível você falar, porque a gente vive num país muito religioso. Sim. Mas não só religioso, que não é problema ser religioso. Eu tenho minha religiosidade, você tem a sua. Sim. Mas muito fundamentalista. Total. E para mim, um grande problema do Brasil é o fundamentalismo. Sim, e esse foi o motivo pelo qual eu resolvi falar, porque elas estavam defendendo políticos e fazendo campanha e fazendo momentos de oração, jejum e oração. E aí eu falei, então tá bom. Olha. Eu só esperei acabar a eleição e falei assim, agora o universo me manda em um lugar. E aí eu encontrei o Daniel Gontijo, ele me deu espaço e eu fui falar. Porque assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, não é defender nenhum e nem outro. A gente não pode usar de Deus para fazer plataforma política. Isso, e por causa disso que eu falo. O meu objetivo maior de falar sobre tudo isso, de decidir falar, foi por causa da política. E existe isso dentro do convento? Elas estavam fazendo campanha. Para as pessoas dentro do convento? Sim, influenciando, usando todo o poder de influência. Esse Frei, que era da mesma congregação que eu convivi com ele fazia campanha, lotava estádio, ficava fazendo jejum, oração para fulano ganhar. Então eu falei assim, gente, isso aí tá errado. Na pandemia eu não vi elas fazer nada para ajudar ninguém, só via pedindo dinheiro. Aí eu falei assim, aquilo foi me... Fora que elas expulsaram, são muitas histórias que eu tenho, elas expulsaram uma irmã que tinha 22 anos de vida religiosa, elas não deram nenhuma ajuda, a irmã não tinha família, a irmã tinha mais de 50 anos, não tinha emprego para fazer cirurgia, e a irmã chegou na minha casa parecendo uma mendiga, morava de favor, numa pensão. E aí eu falei, mas as irmãs não te deram ajuda? Não. Aí eu fui ver os documentos, os áudios, proibindo ela de pedir ajuda para a madrinha, proibindo ela de circular no Largo 13, lá onde elas moravam. Falei, peraí, o que é isso? Aí escrevi uma carta aberta de 17 páginas para elas, denunciando tudo que elas fizeram, contando todas as histórias, usando o Código de Direito Canônico, e falei, se vocês não derem uma indenização para essa freira, eu vou lançar tudo isso na mídia. E aí elas deram uma indenização de um valor do salário mínimo, como se ela fosse aposentada, até ela se aposentar. Só que aí eu falei, eu não vou lançar na mídia porque ela fez isso, né, pra irmã. Mas depois, quando eu vi a questão política, eu falei, não chega, porque agora tá num outro caminho. Estão usando de uma coisa da fé das pessoas e da ignorância das pessoas para promover ideologia política. Claro, e isso, para mim, são coisas completamente diferentes. Para mim, o Estado é laico e ele tem que ser laico. Claro, concordo. Religião é uma coisa pessoal que eu vivo. E eu tenho a liberdade de seguir qual religião eu quiser. Até porque a intolerância que é o problema. Isso, a intolerância. E elas fazem muita intolerância. E é isso que eu ia te falar, porque assim, pelo que eu te vejo, seu coração, ele tem uma coisa de pureza quando você entrou. Sim, total. E você foi perdendo essa pureza porque, enfim, o mundo vai cair na sua cabeça. Você sente que essas pessoas entraram também com essa mesma pureza? Sim, muitas tinham o mesmo desejo, só que quando você entra lá, ou você abraça o sistema, ou você se rebela contra o sistema. É igual a política. Isso. E você se rebelar contra o sistema é você ter uma vida à base de sofrimento. Se você for a favor do sistema, você vive de boa. Você vai ser acolhida, você vai ter oportunidade, porque você tá batendo palma. É minha teoria sobre ditadura, sabia? E agora, se você faz contra, não, essa daí não é de confiança, essa daí é rebelde, essa daí é do demônio, porque quando você questionava, você estava com Satanás. Eu recebi exorcismo, sabe por que eu recebi exorcismo? Porque eu tinha um projeto que chamava Circo da Verdadeira Alegria e eu me vestia de palhaço. E juntava várias pessoas leigas e a gente até andava pelo Brasil apresentando o projeto, só que eu pintava o meu rosto com maquiagem de palhaço. E as freiras começaram a falar que eu era vaidosa por causa de tinta. E aí eu tive que passar por exorcismo porque eu fazia um projeto de palhaço. Teve uma freira lá dentro do convento que falou, palhaço é do demônio.
Aí eu ficava assim... Mas falava, eu dou razão pra ela, eu dou razão. Tá corretíssima. Palhaço é do demônio. Agora, esse negócio de vaidade, não. esse negócio da vaidade, principalmente pra... Claro que homem é vaidoso também, mas a mulher geralmente mais. Como é que era? Não podia... Não podia nenhum tipo de vaidade. A gente não usava desodorante com cheiro. Peraí. Não podia. Embaixo daquele hábito lá? Podia usar desodorante, mas não podia ter cheiro. Não podia não ter cheiro cheiroso, não. Rolon. Não podia. Podia se depilar, por exemplo? Não podia se depilar. Muito raro. Você vê as freiras. Não, embaixo do braço sim, não podia depilar as pernas. Isso. Mas de Isso aqui é o esquerda padre, só... não é freira. Não. Mas na congregação que eu estava, pode ser que em outras congregações podia. Nessa questão eu não sei de outras não é uma lei pra todos? Não. Aí tem congregações que são um pouquinho mais liberais nessa questão. Tem congregações que a freira nem usa hábito, ela usa roupa normal. Então, Você fica nua, andando. não, ela usa tipo calçadinhos, ela pode usar calçadinhos, camiseta, então depende de cada ordem. A que eu estava era extremamente radical. Então o cabelo era curto, não existia maquiagem não pode? Nunca, não existia nada disso. Não existia absolutamente nada. Roupa tinha o quê? Roupa? Só os hábitos? Só hábito. A gente usava uma saia, ó, como que era? A gente usava uma saia que chamava anágua, depois a gente usava um hábito, uma camiseta branca, uma camisa, uma golinha por baixo, um hábito, um escapulário. No véu tinha uma touquinha e tinha o véu. Era tudo isso que a gente usava. 40 graus lá fora tinha que usar isso aí. Jesus. E ainda quando era solenidade, uma capa que cobria o corpo inteiro, assim. Tipo a do Batman. Por isso que no Rio de Janeiro a galera tá... Não, o pessoal não quer ser freira lá, não. Não dá. Não era fácil. Você tava falando agora da doação, que eu acho que é muito importante, porque tá sempre associado com política, coisa toda. Você tem noção de quanto... Obviamente você não pode falar, mas assim... Quanto que entrava, pra onde ia, vocês tinham acesso a isso? Não, nós não tínhamos acesso, porque a gente era do baixo escalão e só as poderosas que tinham acesso a isso. Nós não, nós trabalhávamos para trazer dinheiro pro convento. Mas você chegou a ver coisa do tipo a mulher contando dinheiro, tacando pra cima, striptease na igreja? Imagina, MC Freira. Gustavo Lima chegando numa Lamborghini. Eu nunca me liguei muito com dinheiro, então eu nem era atenta a isso, eu não tinha essa dimensão de como funcionava essa questão financeira, eu não tinha. Mas assim, era muito dinheiro que rolava, porque a gente morava nos lugares caríssimos, a gente pagava aluguéis caríssimos, a madre vivia viajando pra Europa. O quê? Então assim, tinha muita questão ali, que nem eu falo, a gente transitava entre uma vida simples, comedida, e uma vida da alta sociedade, com pessoas por exemplo, se você chegasse lá, você tem dinheiro, o seu tratamento era completamente diferente de uma pessoa simples. Uau, completamente. Que triste ouvir e isso. Aí, as irmãs que eram destinadas para te atender eram essas, porque elas já sabiam como agir. Eu não atendia as pessoas da alta sociedade, porque eu não ia com aquele desejo de manipular para conseguir algo. Mas para vocês tinha uma coisa, pelo menos um certo conforto? Do tipo, hoje vai ter lasanha, uau! Ou é uma coisa meio... Era nas solenidades que a gente tinha uma alimentação mais diferenciada, mas lasanha era muito raro, nem me lembro de ter comido lasanha na minha época. Qual era a alimentação de vocês? No dia a dia, a gente comia pão que a gente ganhava numa padaria, pão adormecido. E leite, que a gente ganhava também da prefeitura. Enquanto a madre, ela acordava, ela tinha biscoitinho, polenguinho. A gente ganhava carcaça de frango das feiras, sardinha, e era isso que era o nosso... E sabe ponta de frios, quando você compra a peça do frio e fica aquelas pontas? Então a gente pegava aquilo de doação dos hortifrutis, as coisas que eles retiravam, a gente cortava metade e comia. Era esse nosso tipo de alimentação no dia a dia. Quando era solenidade, uma festa, tinha uma coisinha um pouco melhor, um frango. Mas falar pra você que eu me lembro de ter comido uma lasanha, de ter comido um churrasco à vontade, isso eu não me lembro no convento. Na minha época, hoje é uma outra questão. Lanche, por exemplo, no McDonald's, isso nunca, só se a tua família te levasse, né? Se tivesse uma festa no convento, você não podia comer daquele alimento da festa, tinha que comer, por exemplo, na Expo Católica, é uma feira muito grande, e a gente foi expor lá, e as irmãs colocaram um stand de comidas de pastel, e tinha um stand dos produtos que ela vendia. E eu trabalhei 4 dias direto lá, e no final da feira, a madre falou assim, hoje vocês podem comer um pastel. Aí a gente foi lá pegar o pastel. Quando eu fui pegar o meu pastel, fui pegar um sachê de ketchup, a freira segurou na minha mão e falou assim, isso aqui é pra quem paga. E fez eu soltar o sachê. Então, assim, era muito difícil a questão da alimentação, porque era restrita, sabe? Eu tô com fome, vou lá na geladeira pegar uma coisa, isso nunca, não existia. Só às 7 que vai ter o Só jantar. no horário, só no horário. E como é que era a sua semana? Você, tinha uma folga? Não existia folga, a gente trabalhava de domingo a domingo, segunda a segunda. A gente trabalhava nos lugares da semana que era, por exemplo, paróquias, a gente trabalhava em escritórios da ajuda à igreja que sofre, no meu caso, e chegava no final de semana, tinha as evangelizações, então você tinha que viajar para lugares para fazer pregação, fazer retiro. Então não existia dia de folga. Lazer? Não, muito raro, muito raro. No final do ano que tinham 5 dias, que chamava convivência, 5 dias de descanso, que aí você ficava um pouquinho mais de boa lá em algum lugar que elas conseguiam, que tinha piscina, você ficava de boa, 5 dias só. Mas, por exemplo, sua família?
férias só de 3 em 3 anos. E minha família podia me visitar, mas eles não vinham porque eles moravam longe, então era muito raro. Mas a visita era assim, no domingo à tarde, para quem tinha perto. Domingo à tarde, ficar umas 2 horinhas ali e depois ir embora. Como é que era assim, você com o telefone? Controlado, tinha alguém sempre no telefone ouvindo o que você estava falando. Você nunca falava com a sua família sozinho. Alguém ouvindo? Sim, existia um lugar, tipo assim, um espaço na casa que era o telefone. E aí lá tinha uma irmã responsável que cuidava de todas as ligações. Cara, é mais legal ser preso. Eu tô Ô, falando irmão, sério. tô falando sério também. Porque é o seguinte... Vale mais a pena, Pô, bicho. tô aqui... Porque o cara é preso, ele vai pra igreja. Não, é o contrário. Não, igreja vai pra preso. Isso. Por isso que o único jeito de sair do crime é indo pra igreja. Que é pior. Tá ligado? É isso, entendeu? Cara, beleza, eu sei que você vai estar tranquilo. Eu sei que você vai estar lá. Não vai sair, não vai falar pra ninguém. Polenguinho é o cara cacete, é. Meu Deus, cara, Isso. que relato bizarro Isso, que você é tá me muita passando. coisa. E esse livro aqui que eu falei pra você, ele traz todos esses relatos, não só meus, de Não é várias dela, pessoas. não é seu livro. Não, esse livro aqui foi escrito por um vaticanista, ele é fotógrafo do Papa Francisco, e aí ele começou a ouvir relatos de freiras do mundo inteiro, de ex-freiras, na verdade, contando os abusos e as violências, frustrações na vida religiosa. E ele escreveu esse livro como uma denúncia. Então, assim, os católicos, eles me macetam na internet. Eles falam que eu sou mentirosa, que eu não tenho vocação, que eu sou do demônio, que eu sou o diabo a 4. Mas aí eu gosto de mostrar esse livro porque foi um vaticanista que escreveu. Então, assim, eu tô fora da igreja, eu não pertenço mais ao catolicismo, ok. Ah, você é revoltado, ok. Mas esse daqui não. Esse Sim, daqui mas a tá visão dentro. que as pessoas têm de você... Porque, assim, obviamente, você tá trazendo um recorte seu, Sim. que é a sua vida, a sua Sim, vivência, sim, né? sim. Deve ter agora a Laura, que é da igreja lá do Sergipe, sei lá eu, sim. e falando, essa mulher é um absurdo, porque Sim. comigo aqui... Eu como lasanha todo dia. Não, não, lasanha não, o meu pão não é amanhecido. Sim, isso. sim. Aí tem muitas irmãs que também falam. Mas tem muitas irmãs que entram em contato comigo falando obrigado também por você ter falado. Ou muitas vezes que saíram que falam é isso daí, entendeu? Eu tenho tudo isso. Tem pessoas que me criticam e tem pessoas que falam legal, que bom que você deu voz. Porque é um tabu religioso. Se você procurar no YouTube ex-freira, só tem eu. E acho que tem uns 2, 3 relatos de uma outra irmã lá que é tipo uma fala, um texto lido. Tem mais ex-gay do que ex-freira. Sim, sim. Tá Então, mais fácil. assim, é um tabu. Isso é um tabu. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu trouxe aqui um cara que eu adorei a entrevista, recomendo. Se você tá gostando desse papo, assista o papo que eu tive com o Thiago Santinelli. Thiago Santinelli é um comediante e ele foi um cara que vivenciou o fundamentalismo, mas não no lugar de padre, né, o freira, no lugar de... Frequentador da igreja. Eu Da assisti. igreja. Assistiu. Assisti. É incrível o papo dele. Sim. Abriu pra caramba a cabeça de muita gente, Sim. porque ele é um cara que... Cara, não podia ver o Rei Leão, aquelas coisas que você tá me falando e tal. Era do demônio, a Disney. Ele foi E isso contando é e real. tal. Ele foi contando. No catolicismo também. Só que o papo que eu achei interessante é que ele, por ter sido muito radical desse lado, quando a cabeça dele abre, ele se torna um radical. Ele até fala, pô, eu amo Jesus, eu Sim. acredito, mas eu sou muito. Ele é muito puto contra a igreja. Sim. E aí eu faço essa pergunta pra você. Uhum. Tu sentiu isso porque você é uma pessoa que tava lá, vivendo uma realidade que você acreditava. Como é que é pra você rezar um Pai Nosso hoje em dia? Te mexe? Não, porque na verdade eu fui vivendo um processo de transformação na minha espiritualidade. Eu consigo separar a espiritualidade de religião. Então hoje eu posso rezar qualquer oração, nunca tive problema com isso, mesmo quando estava no convento. Então quando eu rezo um Pai Nosso, eu penso que Deus é natureza,